Eu parei rapidinho para gravar esse vídeo, gente, porque eu tenho recebido muitos questionamentos lá no Instagram sobre o tal do apagão no governo americano, e muitos não estão entendendo direito o que isso significa e no que isso pode efetivamente ocasionar. Então me acompanhe até o final do vídeo, não esqueçam do like, se vocês são novos por aqui já se inscrevam e também cliquem no sininho porque tem vídeo novo toda semana e claro, não custa nada para vocês fazerem isso, né? Mas vamos lá, gente, explicando brevemente o que é esse tal de apagão do governo americano, mas que lá eles chamam de shutdown. Isso nada mais é do que o governo sendo impedido de repassar recursos para os serviços do próprio governo. E o porquê que isso pode acabar acontecendo? Basicamente, eles estão em um grande impasse para aprovar uma lei para o financiamento do próximo ano fiscal, ou seja, do ano que vem. E aí os congressistas, eles precisariam aprovar até meia-noite deste sábado essa lei que basicamente vai falar muito sobre o orçamento do ano que vem para o governo americano. Só que de um lado você tem os republicanos defendendo que o governo atual, o governo Biden, deveria estar gastando menos e deveria parar de enviar recursos para a Ucrânia diante desse conflito entre Rússia e Ucrânia. E do outro lado você tem os democratas, que têm alguns projetos que sim, precisam despender mais dinheiro e eles defendem que os Estados Unidos devem continuar mandando recursos para a Ucrânia porque eles acham que isso é uma maneira dos Estados Unidos se impor em toda essa situação e não deixar o Putin crescer diante desse conflito. E aí dentro desse impasse, se eles não aprovarem então até meia-noite de sábado essa lei orçamentária para 2024, então no final das contas o que pode acontecer é justamente esse apagão, esse shutdown, onde simplesmente o governo ele será desligado, que a gente chama. E de que forma que isso pode acabar acontecendo? E aqui eu já digo, não é uma novidade, tá? Porque nos últimos 50 anos, os Estados Unidos já tiveram pelo menos 21 shutdowns. O mais longo foi em 2018, que durou 34 dias e que afastou mais de 800 mil servidores públicos, dos mais de 2 milhões, né, dos servidores ali federais, dos serviços ali do governo. Então, basicamente, quando você tem esse desligamento ou esse shutdown por conta desse impasse nessa lei do financiamento para o próximo ano fiscal, basicamente você tem apenas serviços essenciais do governo que seguem funcionando, como, por exemplo, correio, serviço militar, o serviço de policiamento, entre alguns outros. Então, isso continua funcionando, mas ainda assim, os servidores desses serviços, eles continuam trabalhando, só que sem receber salário, e aí quando volta o shutdown, né, quando ele cai, na verdade, eles recebem esses salários em atraso. Mas existem muitos serviços que não são considerados essenciais que são paralisados justamente por conta dos servidores não poderem trabalhar, por não estarem recebendo os seus salários e até mesmo por conta de, às vezes, algumas estruturas, alguns investimentos que o governo coloca dinheiro, eles simplesmente fecham a torneira do dinheiro e aí não tem como tudo isso continuar funcionando. E aí que serviços, por exemplo, que poderiam ser afetados? Então, parques, museus, esses eu acho que são os mais perceptíveis para a população e que isso acaba inclusive impactando economicamente, porque isso afeta o turismo do país, né? Muitas pessoas que vão para visitar pontos turísticos vão ver que alguns deles estarão fechados, porque tem ali dinheiro do governo envolvido, mas não é só isso. Nós temos outros serviços importantes, como o próprio FDA, né? Então a FDA, ela trabalha com a fiscalização de alimentos e medicamentos. A partir do momento que você tem uma FDA não funcionando, isso pode acabar impactando inclusive algumas empresas ou algumas indústrias que inclusive não têm dinheiro do governo, mas que são afetados pela falta desse serviço, né? Dessa fiscalização e dessa aprovação que a FDA eventualmente tem que trazer para alguns produtos. O mesmo acontece com a Agência de Proteção Ambiental. Então, a indústria, principalmente a indústria química, ela pode ser afetada a partir do momento que você não tem esses servidores trabalhando para fazer essa fiscalização nessa indústria. Então, tudo isso acaba preocupando muito, não somente o governo, mas os investidores e a própria população, porque diante de um shutdown, nós sabemos que isso pode acabar impactando bastante a própria economia dos Estados Unidos. E isso estaria acontecendo em um momento de maior sensibilidade, porque nós já estamos vendo que as taxas de juros lá estão relativamente altas e isso, se perdurar, né, por mais tempo, como muitos estão prevendo, pelo menos até o ano que vem, pode acabar desencadeando em uma desaceleração, quiçá até uma recessão nos Estados Unidos. E aí, diante de todo esse impasse,
o que a gente acabou vendo foi justamente as taxas de juros do governo americano, dos títulos do governo americano, dispararem. As taxas de curto prazo, mais de 5%, as taxas longas, por exemplo, de 10 anos para mais de 4,5%. 4,6%. E isso era algo que a gente não via desde 2006, 2007. Então isso acaba preocupando bastante, mas, ao mesmo tempo, alguns já vêm com aquela pergunta: será que isso não é uma oportunidade de investimento? Mas segure as pontas, porque sobre esse tema eu vou falar no domingo em um vídeo que eu vou soltar aqui no canal. Então, se você não se inscreveu e não clicou no sininho, faça isso, porque domingo nós teremos como se fosse uma continuação desse conteúdo de hoje.